Meus amados e queridos e amigos irmãos, vamos meditar numa mensagem que está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 32 ao 35. Nós vamos ver, através dessa mensagem, quando um homem se submete à vontade de Deus, maravilhas vai acontecer em sua vida e pela sua vida muitos serão abençoados. Pedro, no dia de Pentecostes, ele encheu-se do poder do Espírito Santo a ponto de levantar-se e repreender aquelas pessoas que corriam para a porta do cenáculo onde eles estavam, e ali começaram a tecer críticas e tal e tal. E Pedro, cheio de ousadia no Espírito Santo, levanta e fala para aqueles homens, dizendo assim: varões galileus, estes homens não estão bêbados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. O que Pedro quis dizer era que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo e não cheios de mosto como eles imaginavam. Bem, a partir daí, a vida de Pedro mudou totalmente. Pedro, que antes era um pescador, agora tornando-se um pescador de almas, cheio do Espírito Santo e com ousadia para operar sinais e maravilhas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começou a sua caminhada de pregador da palavra, ganhando almas, fazendo os prodígios e milagres por todas as regiões. E em um determinado momento, ele estava num lugar por nome Lida, e ali havia um homem que estava há 8 anos enfermo. Ele estava paralítico e o seu nome era Enéas. Olha, as pessoas, sabendo que Pedro já não era mais aquele Pedro pescador de peixes, e sim de almas, cheio do poder de Deus, certamente o convidaram para ir àquela casa. E lá, vendo aquele homem prostrado na sua cama, ele diz: Enéas, o Senhor Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faz a tua cama. O milagre aconteceu naquele momento. Aquele homem que há 8 anos estava prostrado, agora totalmente recuperado daquela condição de paralítico, glorificava a Deus. A Bíblia diz que toda aquela região ouviram e viram aquele grande prodígio que aconteceu na vida daquele homem. E muitas almas se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Prezados irmãos, o Evangelho de Cristo, ele tem que ser pregado com poder e na unção do Espírito Santo, porque o propósito de Deus é revestir os seus servos para que eles se tornem ganhadores de almas. Nós não fomos chamados para ficarmos confinados numa igreja, dentro de 4 paredes, ali pregando para pessoas que são salvas. Não. O objetivo da igreja é que nós, após o revestimento do poder de Deus, possamos sair para ganhar as almas que estão, muitas delas, perecendo sem a certeza de vida eterna.
É lamentável que a mente de muitos não tem levado para este entendimento. E nós queremos alertar as pessoas que o Evangelho de Cristo, ele tem que ser pregado com o objetivo de ganhar almas para o reino de Deus. Dizer para as pessoas que nós vivíamos numa condição de perdidos, porque a Bíblia é clara quando ela diz que todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Mas, olhando Deus para esta humanidade que através dos seus pecados se perderam, Ele agora envia Jesus Cristo, seu único Filho, como está escrito ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o Evangelho que nós temos que pregar, o Evangelho da salvação, mostrando que Jesus Cristo, Ele veio como ser humano, sofrendo na própria carne, para nos redimir dos nossos pecados. Nós, muitas vezes, não temos entendido esta mensagem essencialmente bíblica, que nos ensina a ficarmos em Jerusalém, como Pedro ficou, e ali revestiu-se de poder. Assim também nós temos que permanecer um período em Jerusalém, encher-nos da graça e do poder de Deus, para daí partirmos para a Judéia, Samaria e os confins da terra. O que nós estamos fazendo aqui através deste ministério é levando a palavra de salvação a todos os cantos da terra. Em síntese, nós estamos atingindo os confins da terra. Pedimos e imploramos a Deus que os corações ainda endurecidos, ao ouvir o plano de salvação que Deus tem através de Jesus Cristo, seja entendida por todos, para que a glória de Deus se manifeste em todos os corações. E por isso, o nosso objetivo é através de uma mensagem simples, através de uma mensagem que verdadeiramente vá atingir os corações, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela atinge o nosso interior na mais profunda, na mais as profundidades do Espírito. Assim é a palavra de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós, orientados por Deus, estamos aí numa batalha espiritual, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes do mal, os dardos inflamados do maligno, os principados, as potestades. É esta a nossa luta. Mesmo que nós tenhamos desafetos ao longo das nossas vidas, nós devemos perdoar os nossos irmãos, para que alcancemos misericórdia também da parte
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, este é o propósito do nosso trabalho através desse ministério, buscar em Deus uma palavra de conforto para aqueles que muitas vezes estão passando momentos difíceis em suas vidas. Dizer para os nossos amigos que ainda não abriram seus corações para uma aliança fazer com Deus através de Jesus Cristo, aceitando-o como seu Senhor e Salvador. É esta a principal razão desse trabalho que Deus revelou ao seu fundador. Glória a Jesus. Então, meus amigos, tenha certeza, porque jamais passaremos uma mensagem que não seja essencialmente bíblica, que não seja um fato acontecido sobre a perspectiva espiritual, para que os nossos irmãos façam uma correlação daquilo que ouviu e daquilo que está acontecendo em sua vida. Este é o nosso propósito. O nosso propósito é transmitir uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na direção e primazia do Espírito Santo. Que graça há se nós nos colocarmos diante de vocês para trazer uma palavra que não seja agradável aos olhos e ao coração de Deus. Nós sofreremos o justo juízo. Nós temos esta consciência e por isso nós não podemos transmitir aos nossos amados irmãos e amigos uma palavra que não seja essencialmente bíblica. Nós fazemos pequenos estudos através de textos, mas mostrando que aquilo que estamos falando, ou que aconteceu, ela tem um respaldo bíblico. E isto que é muito importante, porque não adianta nada nós estarmos falando aqui diante de vocês, se a mensagem que trazemos, ela não tem respaldo bíblico. Não. É como se nós estivéssemos falando de nós mesmos para o próprio vento, porque o Espírito Santo não nos dará respaldo sobre a mensagem se desta maneira transmitirmos para os nossos irmãos e amigos. Amém?